Perdão é uma ideia que é muito, muito lembrada no Evangelho, né? O tempo todo eles falam de perdão, né? E a gente tem tanta dificuldade para perdoar porque parece que é um negócio que mexe com a gente interiormente, é um negócio complicado, né? Mas é a tal coisa, ele dá aí uma lei de compensação, né? Você perdoa porque do seu lado também você pode ter perdão, né? Então tem uma lei de compensação que eu acho que é uma espécie de estímulo para a gente também pensar nessa ideia de, pelo menos, do esquecimento, né? Porque se o perdão é difícil, a gente tem que começar de algum jeito. Então a gente precisa começar através do esquecimento. Então é difícil, porque a gente vê casos na doutrina de pessoas que passaram séculos, né? 2, 3, 4, 5 séculos atrás de uma situação por falta de perdão. Imaginem só. A gente às vezes fica chateado porque ficou um dia sem um dia meio parado, meio ocioso. Agora você imaginou ficar 2, 3 séculos assim parado por conta de uma situação que você não consegue. Outra coisa que acontece também aqui, que normalmente o espírito reencarna muitas vezes, sem estar preparado, ele vem aqui e não consegue perdoar. Quando ele não encontra o objeto da sua raiva, do seu rancor, ele desconta isso na sociedade, aí ele se torna um criminoso, né? Aí ele vai para a penitenciária, vai para a prisão, porque falta nele alguma coisa de perdão, né? Então ele quer projetar isso na sociedade, nas pessoas, né? Então alguma coisa que aconteceu lá atrás que ele não consegue perdoar, então é uma coisa difícil. Mas no fundo a gente sabe que a gente está na condição de vítima. Mas se a gente se tornou vítima, existe uma razão, né? Eu fiquei pensando esses dias que, sei lá, acontece algum problema, um acidente, alguma coisa, você se vincula a alguma pessoa, né? Bateu o carro, as duas pessoas têm que conversar, têm que se entender, tem alguma coisa para fazer, né? Por que aquela pessoa entrou na vida da gente? A gente nunca pensa isso, né? Aquela pessoa tem uma razão de estar ali com a gente, mesmo que seja em situações bem desagradáveis às vezes, né? Existe uma razão para aquela pessoa ter entrado na nossa vida de alguma forma, né? Então, a gente vai pensando nessas circunstâncias. E às vezes, aqui no nosso trabalho tem um exemplo bonito, tanto do Natalino como do senhor Luiz Armando. Houve uma fusão de gráficas e nessa fusão, num período que passou, essa gráfica acabou tendo que fechar e acabou contaminando a gráfica que veio, que é a gráfica Sacomã, que era do Natalino, né? Tá falando de nomes para vocês identificarem, não é? Ele não está aqui também, podemos falar mal dele, né? Já que ele não está aqui, a lição de hoje é essa, né? Não é essa a lição de hoje? E o Natalino tinha uma opção. E a opção era ir para cima da gráfica, que o prejudicou, ou não. Não é? A mesma coisa o senhor Luiz Armando. O senhor Luiz Armando foi tirado da empresa numa condição muito desagradável. E ele também tinha aquela condição de ir para cima da empresa ou não, né? E os dois optaram por não ir. Olha só que interessante. Os dois não foram. Deixaram de lado os direitos que eles tinham e seguiram a vida deles. O Natalino deu um depoimento semana passada falando que um amigo ligou oferecendo uma máquina, o outro queria dar os negócios para ele fazer e a coisa foi indo. E em poucos meses ele estava quase praticamente de novo com a mesma gráfica que ele tinha lá no Ipiranga. Mais ou menos isso. Não foi isso que aconteceu, Sérgio? Você que acompanha a família, né? Mas e se ele tivesse ido contra a outra gráfica lá? Talvez estivesse brigando até hoje com a expectativa financeira, vivendo um drama terrível, porque talvez não conseguisse se levantar, não é? Mas isso daí, da onde veio essa inspiração? Veja só, né? A inspiração do perdão veio do trabalho, obviamente, desse trabalho. Então, o Natalino é uma das pessoas que coloca o mensageiro acima de qualquer coisa. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque, normalmente, no trabalho voluntário, a nossa vida está em primeiro lugar. O trabalho voluntário que se espere, né? Olha, para vocês terem uma ideia, isso ele tomara que nunca fique sabendo, mas o Natalino praticamente viveu a vida inteira sem ter uma casa. Ele não conseguiu ter uma casa. Hoje ele tem lá uma partezinha lá que é da do pai,
está tentando comprar dos irmãos um pedacinho de cada um e tal, para poder ter a casa dele, né? Então veja o que a gráfica deu para ele. O que ele fez com a gráfica. Mas em compensação, os problemas de saúde dele são, na minha concepção, amenizados. Porque era para ele ter um problema gravíssimo de saúde, pelos problemas que ele já apresentou, né? Então, você vê que o que o mensageiro dá pra gente é essa inspiração de trabalhar no bem e seguir em frente. Pôs o trabalho em primeiro lugar e segue em frente. Essa é a ideia, né? Agora, o senhor Luiz Armando fez a mesma coisa. Ele, inclusive, me revelou que teve um sonho. Ele disse o seguinte, que ele teve um sonho dizendo assim, bom, você tem o direito, né? Só que é assim, se você quiser ir lá e promover, você vai ficar vinculado a ele, sabe lá mais quanto tempo, né? Agora, se você esquecer e perdoar, você se desvinculou daquela situação todinha. Já pensou ter mais uma encarnação? Com uma situação dessa, né? Mas o que acontece com a gente é a falta do perdão. Mas tem uma hora que a gente amadurece de um jeito que a gente pensa, sabe de uma coisa, que se dane, vamos em frente. Não quer nem saber. Não é? Mas enquanto isso não acontece, veja quanto sofrimento a gente cria, a gente tem, a gente vive, veja quanta coisa a gente poderia sentir, né? Quanto problema, né? Então, a ideia básica do Evangelho é essa, é o remédio espiritual de doenças que podem gerar doenças materiais, porque quando a gente não perdoa, aquela raiva, aquele ódio, o estômago, o Gilson e eu conhecemos uma pessoa que tem um problema de depressão há anos a fio, não sai de casa, não sai da cama o tempo inteiro, mas será que não é falta de perdão? Eu posso imaginar que possa ser, né? Falta de perdão. Falar o seguinte, já foi, já aconteceu, pronto, vamos em frente, não é? A batida de carro. Já aconteceu, já amassou. Quem vai pagar é o terceiro problema, não é nem o primeiro nem o segundo, porque já aconteceu. Aí você vai atrás de uma pessoa que quer que pague a qualquer preço, processe, e testemunha, e tribunal, em cima de tribunal. Aí a pessoa ganha, vai cobrar, a pessoa não tem onde cair morta. Aí ficou 10 anos, 15 anos. Dor de cabeça. Não é? Sabe, deixa, conselho, dá para pagar? Dá. Quer pagar quanto? R$50 por mês? Paga, quando você quiser, tudo bem. Já aconteceu. Mas a gente não pode levar desaforo para casa, não é assim? Normalmente não é assim. A gente não pode. E aí, a gente não leva para casa, mas leva para o mundo espiritual, traz de volta para a terra, leva para o mundo espiritual, traz de volta para a terra, leva para o mundo espiritual, fica esse ciclo, né? Indo e voltando, por conta de um sentimento que poderia ser de uma força. Porque para o cara perdoar, ele já tem que ter uma base de concreto, viu, gente? Uma base de concreto no coração, bem sedimentado mesmo. Que é aquela força, né? Aquela força. Se Jesus não tivesse essa base de concreto quando ele passou por aqui, imagine as confusões que tinha acontecido, né? Imagine. Claro que ele estava preparado para isso. Mas ele tem essa base forte, que ninguém derruba e quebra e nada. Pode vir temporal, chuva, o que for, que o negócio está firme lá, está bem firme lá. Então é isso que é a proposta do Evangelho. Se a gente ainda não tem essa base, a ideia é a gente ir construindo. Se a gente não consegue perdoar o muito, começa a perdoar o pouco, não é? O moço nessa semana aqui, acho que foi fazer uma palestra para ele aí perto da Cracolândia, e veio o cara com o rodinho. Aí veio com o rodinho e pegou, eu falei, olha, você tá vendo que tá seco o vidro, né? O carro tá limpinho, tá seco o vidro, falei pra ele, né? Aí ele pegou e fez um coração com aquele rodinho, assim. Eu falei assim, você afronta, depois você reclama que as pessoas te hostilizam aqui. Eu estou disposto a te dar uma moeda, mas vê como é que você faz. Então veja, a gente tem que começar a perdoar no pouco, não é? Mas na hora eu não tive vontade de descer do carro. Então nós temos que construir no pouco para chegar no muito, porque se não fizer no pouco, dificilmente a gente chega no muito, né? A casa que a gente faz, por exemplo, num terreno grandão, faz um casebrinho lá, depois vai melhorando, lá, aquilo ali vira um quartinho no fundo, a nossa casa, que é onde a gente morou. Aí vai crescendo, faz segundo piso, faz o terceiro, lá em cima fica uma quadra de futebol, quer dizer, vai construindo, né? Então vamos começar um pouco para a gente chegar no muito, né? É isso.